Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Leite, estamos juntos aí em mais um momento de reflexão aqui no meu canal no YouTube. É sempre uma alegria estar aí com cada um de vocês. Nós vamos hoje falar sobre que tipo de cristãos nós temos formado. Eu quero trazer uma reflexão séria para estes tempos, no que diz respeito ao tipo de cristãos que nós temos formado dentro das nossas comunidades. E a nossa reflexão ela será conduzida por um texto bíblico, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52, onde a Escritura diz para nós assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente seguia Jesus no caminho. Queridos, esse é um dos textos mais lindos que nós encontramos na Sagrada Escritura. No Evangelho de Marcos, a distinção entre dois públicos específicos, ela é muito nítida. Para Marcos, há uma diferença clara entre o discípulo e a multidão. E são dois públicos que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler. O texto está dizendo que Jesus ele foi a Jericó e saindo de Jericó, Jesus ele vai se deparar com este homem, que nós costumamos dizer que se chamava Bartimeu. Porém, Bar no hebraico significa filho. Então, Bartimeu na verdade era o filho de Timeu. Ele era cego, ele estava mendigando e ele estava à beira ali do caminho. Jesus então vai passar por ali. E diz o texto que Bartimeu ele ouve falar de Jesus. Se ele ouviu falar de Jesus, convém também lembrar que ele era cego, ele não era surdo. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E a fé, como vai dizer o apóstolo Paulo, a fé vem pela audição, a fé vem pelo ouvir. Este homem de fé, ele tem a coragem de sair da beira do caminho, da situação de mendicância, de cegueira, de exclusão, de marginalização da qual ele estava, para poder ir até perto ou próximo de Jesus. Bartimeu, ele nos ensina, irmãos, o que é realmente ser um discípulo. A palavra discípulo, ela é uma palavra que vem ali do grego matetes. Matetes tem a mesma raiz da palavra matema, que é a raiz da palavra matemática. A tradução de matetes significa esforço. Por quê? Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que se esforça para se colocar perto do mestre, para poder ouvir ali a sua voz, para se deixar ser formado pela sua palavra. Então, olha que interessante, irmãos. Para ser discípulo, é necessário se esforçar.
é necessário a escuta da palavra, é necessário ter fé, é necessário ouvir, é necessário se colocar na presença do Senhor. Quem que é a multidão? A multidão, em contrapartida, ela representa aquele grupo de pessoas que seguia Jesus por causa do extraordinário, do sensacional, dos grandes feitos que Jesus realizava. Ou seja, a multidão seguia Jesus porque tinha um interesse em ver coisas grandiosas. O discípulo, ele segue sem nenhum tipo de interesse. O discípulo segue porque ama. E ele vai ali atravessar a multidão, no caso o filho de Timeu, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra compaixão é uma palavra que vem do latim e ela é ali a junção de compassio, cuja tradução significa sofrer com. Olha um pedido que Bartimeu ele vai fazer para Jesus. Filho de Davi, sofre comigo. Aqui nós temos uma grande dica também para a nossa oração. Nos momentos de dificuldade que nós passamos, se dirija a Jesus e peça: sofre comigo, Jesus. Sofre minhas dores, sofre minha exclusão, sofre minha rejeição. O seu pedido não vai passar despercebido ali dos ouvidos de Deus. Que foi o que aconteceu com Bartimeu. Eles vão até ele e vão dizer: coragem, ele te chama, seja, sai da multidão. Ele vai ali abandonar a capa, vai largar a capa, ele vai deixar aquela situação na qual ele estava vivendo para um novo recomeço. Vai até Jesus. E Jesus então vai ali fazer uma pergunta para ele. O saudoso Padre Léo inclusive dizia que essa era uma das perguntas tolerância zero de Jesus. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem que era cego, que atravessa uma multidão, que se coloca na presença do Mestre, e o Mestre pergunta: que queres de mim? Ou que queres que eu te faça? Na verdade, Jesus queria que aquele homem tocasse ali a sua humanidade, a sua fragilidade, que ele reconhecesse a sua situação, até porque até mesmo para fazer o bem a nós, Deus jamais desrespeitará a nossa liberdade. E Bartimeu reconheceu: eu quero ver de novo, eu quero enxergar. E Jesus ali então vai curar aquele homem, vai devolver a ele a vista novamente. Eu sempre gosto de dizer que essa é uma das curas nas quais nós percebemos, queridos, que Deus ele não faz uma obra pela metade. A obra de Deus é completa, porque Jesus devolveu a visão a Bartimeu, e Bartimeu teve o privilégio da primeira face que ele voltou ali a enxergar, foi a face do próprio Jesus. E o texto conclui, depois ali do envio de Jesus: vai que a tua fé te salvou. O texto conclui dizendo que Bartimeu ele seguia Jesus no caminho. Lembro que Homens do Caminho foi um dos primeiros nomes, uma das primeiras formas que os cristãos eles foram chamados. Ou seja, ele seguiu Jesus no caminho. Uma antiga frase dizia: o caminho ele se faz caminhando. Bartimeu ele saiu da beira do caminho e ele se colocou no caminho de Jesus. Ele se colocou no caminho do discípulo. Ele saiu da multidão. E aqui eu queria fazer uma grande provocação. Dentro daquilo que nós temos oferecido ao nosso povo, o que nós temos ofertado? O que o povo quer ouvir ou o que o povo precisa ouvir? Porque quando nós falamos aquilo que as pessoas querem ouvir, de fato, muitas vezes nós vamos ter ali o reconhecimento, nós vamos ter elogios, vamos ter aplausos, mas muitas vezes perderemos o profetismo tão necessário para estes tempos. E quando nós falamos ali de formar pessoas, não para serem ali multidão, mas para serem discípulos, nós estamos falando de uma experiência que exige principalmente da parte da igreja,
da parte de nós que somos lideranças, daquilo que nós temos oferecido para o nosso povo. Quando nós falamos de oferecer aquilo que o povo precisa, é importante que também nós entendamos que a palavra de Deus, ela nos provoca, ela nos questiona, ela nos incomoda. Por quê? Porque ela nos chama a sair da nossa zona de conforto, que foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. Ele saiu da beira do caminho, ele se colocou no caminho de Jesus, consequentemente ali um caminho muito mais complicado talvez o que ele estivesse, um caminho muito mais exigente, mas era um caminho seguro de que realmente ele estaria fazendo a vontade de Deus. Não vamos formar multidões nos tempos atuais. Isso não estou dizendo que nós ali tenhamos que evitar as grandes concentrações. O que eu estou dizendo é que para formar discípulos, você até pode tirar pessoas da multidão, desde que a pessoa coopere com esse processo. Porque numa realidade de grande multidão, pode ser que ela faça uma experiência, mas ela não pode ficar somente ali na experiência, na superficialidade. Ela é chamada a dar os passos de Bartimeu, sair da beira do caminho, sair do meio da multidão, para ir ao encontro do Mestre. Para que a fé ela seja amadurecida, se faz necessário uma experiência, um caminho de discipulado e uma autêntica conversão. Porque quando nós passamos por um processo sério de discipulado e conhecemos a palavra de Deus, ela nos incomoda, ela nos chama a mudar a nossa mentalidade e a conformarmos com aquilo que Deus ele tem para nós. Mas repito, irmãos, é um processo exigente, é um processo trabalhoso, mas o verdadeiro discípulo, ele persevera. O verdadeiro discípulo, ele permanece. O verdadeiro discípulo é aquele que ama. Nos esforcemos então para formar discípulos em nossas comunidades, para formar pessoas que se coloquem no segmento, que se coloquem no caminho, que se esforcem para ouvir a palavra de Deus, que se deixem ser conduzidas por ela. Todos nós temos um papel fundamental dentro deste processo. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Curte, dá lá o seu like e eu convido você também a se inscrever no meu canal e compartilhar este vídeo. Te espero na próxima. Fica com Deus.